Será que falo? Será que não falo? Fiquei em dúvidas esses dias, viu, de comentar ou não comentar os acontecimentos que envolveram a primeira-dama, a Janja. Fiquei em dúvida porque eu não sei se é produtivo, se adianta alguma coisa. Aí pensei, depois de repente me passou uma coisa na cabeça, rapidamente assim, 3 nomes, sem querer. Apareceu Pondé, Olavo de Carvalho e Bolsonaro. Assim, não sei por que veio essa concatenação. E aí eu pensei comigo, caramba, o Brasil elegeu o presidente da República, uma figura desprezível como o Bolsonaro. O Brasil já teve um Olavo de Carvalho, que é uma falcatrua ambulante, indicando o ministro da Educação. E o Brasil tem esta coisa, né, que é um charlatão de primeira na TV Cultura, o Pondé. Então, o Brasil é um país onde a gente deve falar as coisas. Deve. Porque há espaço para a gente ter que falar as coisas. As coisas mais simples às vezes têm que ser faladas. Como essas 3, né? 3 coisas horrorosas que a gente não falava, deixava passar, achava que não precisava falar e aconteceu, né? Aconteceu e está acontecendo. Então, história da Janja, eu vou falar. Porque muitos entre nós vai pensar nisso daí. Vai pensar, pode não adiantar para a Janja, mas para muitas outras pessoas vai adiantar o que eu vou falar. Primeira coisa, gente, é a confusão que a Janja ainda está fazendo a respeito da militante petista da periferia do partido que ela foi, e o que ela é agora, que ela é a primeira-dama da República. Ela ainda não se deu conta desta diferença. A militante, a mulher, a militante do Paraná, ela pode falar o que ela quiser. Não há limites. Nenhum homem deve dizer o que ela pode ou não pode dizer. Quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida. Nem acho que uma mulher não pode falar um palavrão. Imagina se eu estou preocupado com isso. Agora, o problema é que ela não é mais uma militante do PT, uma militante da periferia do PT, uma militante comum do PT. Ela é a primeira-dama. Então, ela não pode, de maneira nenhuma, falar coisas que levem os outros a tomar liberdade com ela. As pessoas não podem ter liberdade com ela, ela não pode dar margem para que alguém falte com respeito a ela. Ela não pode. Em hipótese alguma, ela tem que se manter no patamar superior que o cargo lhe concede.
Então, na medida que ela está num evento, não está nem na mesa do evento, está na plateia, sobe para o palco ao ser chamada. Um evento com um moleque, que é o Felipe Neto. Não era nem para estar na mesa com o Felipe Neto. Quer dizer, subiu ao palco, agradece e desce. Não. Um palco com o Felipe Neto, que já é um erro, né? Isso já é um erro crasso. Aí essa pessoa solta um palavrão contra uma pessoa que está tomando posse num cargo importante no governo dos Estados Unidos. Fuck you! Não temos medo de você, Elon Musk. Veja, Musk, Trump são conhecidos por desrespeitar mulheres. Então, em relação a essas pessoas, não é para conversar. Não é para conversar. Segundo ponto, como primeira-dama, ela não deve dar margem para ninguém faltar ao respeito com ela. E sabendo quem são essas pessoas, mais ainda, ela não pode abrir nenhuma brecha para que haja um bate-boca, uma resposta, ou um atrevimento. E terceiro, a primeira-dama fala um palavrão, se falar, numa situação extrema. Não é que ela não pode falar, é que é um trunfo. Ela só pode falar numa situação muito extrema. E ela não falou numa situação extrema, ela falou gratuitamente numa situação que ela se esqueceu que ela era a primeira-dama. Vocês já imaginaram a Lu Alckmin alguma vez na vida falando uma coisa assim, fuck you? Não, né? Não. Veja que eu não estou comparando com a Piricrente. Veja que a Piricrente está fora da jogada. Porque tem gente que vai vir aqui. Mas a Piricrente. É o raciocínio do Pondé, né? Você estava discutindo um assunto, ele vem com outro. Não estou falando de Piricrente. Não faça a comparação que vocês querem fazer. Estou falando da Janja, que tem uma primeira-dama já escolada ao lado, em relação ao qual ela poderia aprender. Porque ela não sabe ser primeira-dama. Ninguém está pedindo para ela ser mulherzinha. Ninguém está pedindo para ela ser baixa-cabeça. Ninguém está pedindo para ela ser subserviente. Não, a gente está simplesmente pedindo para ela honrar o cargo de primeira-dama, porque da maneira como ela fez, ela abriu um campo imenso para ser destratada. E ela não pode abrir, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. De maneira nenhuma. Mas não foi só isso. Tem um outro episódio. O outro episódio é a referência ao bom humor necessário à primeira-dama. A primeira-dama é uma mulher sorridente, que recebe as pessoas, que se põe para a nação como alguém que é acolhedor. Então veja, outro episódio. Ela está num evento, num festival de música ligado ao COP
que está ocorrendo, a reunião dos países ricos. O Brasil faz parte e está sediando. Por conta dela organizar este festival, não deveria ser ela. Isso aí deveria ter uma cerimonial da República, Secretaria de Comunicação, mas não a Janja. Mas por conta que ela tomou a frente, né, coisa que ela não deveria fazer, mas fez, o resultado foi que a população apelidou o evento de Janjapalooza, porque tem o Lollapalooza, né, que é um evento musical, com o Janjapalooza. Não foi a direita que fez isso, nem foi feito de má intenção. Isso foi espontâneo. Aí, lá na plateia, uma pessoa falou, Janjapalooza, aula Janjapalooza. E ela, ao invés de sorrir, agradecer a referência, não, ela parou o evento para dar uma durinha na pessoa, falando qual era o nome do evento e ainda falou, aprendeu, tem que aprender alguma coisa aqui. Talvez a pessoa nem seja um bolsonarista, pode ser simplesmente uma pessoa que estava a favor dela, que estava falando aquilo achando que estava enaltecendo a Janja. Ela nem parou para ver. Ela já chutou o pau da barraca. E ainda num tom de professorinha primária histérica. Que hoje em dia nem existe mais, mas no passado tinha esse personagem. Pra quê? Sorri, agradece a cena pra pessoa, pronto. Fala, olha gente, não é o Janjapalooza, é tal nome, foi legal você querer me colocar assim, como a pessoa que está organizando, mas eu estou só ajudando. Se ponha de bom humor, de bem com a vida. Abraça os brasileiros. Não. Tem que dar uma de mal-humoradinha, né? Para não falar outra coisa chata, porque é o que fica aparecendo, né? O que depõe contra o presidente. Aí, se a gente fala alguma coisa, eu tenho certeza que vai aparecer os ignorantes aqui, né? Os petóides e petur, porque petista burro sempre tem, é o petur. É machismo, professor, o senhor é machista, o senhor é sexista, o senhor é lista, o senhor é mista, o senhor é bista. Entendeu? Vai aparecer. São justamente essas pessoas que aparecer para falar isso, são exatamente as pessoas que devem ouvir o que eu estou falando, porque não sabem o que é o cargo de primeira-dama. Estão fazendo a mesma confusão que a própria Janja faz. Eu já falei, gente. A Janja tem que tirar aquele óculos, pôr uma lente de contato. Ela tem que se vestir como ela se vestia, né, de calça jeans, de roupa normal. Quando faz num evento, então aí, né, vai lá no guarda-roupa da Lu Alckmin, aprende a se vestir. As roupas dela são completamente estabanadas. É uma falta de gosto tremendo, uma estética do rabo. A gente aguenta isso. Ensina, mas ela não aprende. Agora já ultrapassou o limite da própria estética, porque agora é uma questão de governo. Ela, nesses 2 episódios, ela prejudicou Lula, ela prejudicou o governo, ela prejudicou o PT, ela fundamentalmente prejudicou o governo, e mais, ela deu chance pra gente completamente fora de órbita vir falar. Você imagina só, Zambelli, Nicolas Ferreira, nego falando no Congresso. Gente que não poderia mais abrir a boca tem chance de falar por conta desses erros dela, que ela não quer corrigir. E não quer corrigir exatamente porque aparece Petu, o petista burro, que dá apoio para isso porque não consegue ter a dimensão da República. Mesma coisa, o Bolsonaro não tinha a dimensão do cargo.
Ele esculhambou, ele e a Piricrente esculhambaram com o cargo, com os cargos de presidente e primeira-dama. O Lula traz de volta o respeito, a liturgia do cargo. Só que a Janja não acompanha a liturgia do cargo que ela precisaria restaurar. E não tem desculpa, gente. Porque tem 2 anos de governo. E esses errinhos somam muito no cômputo do brasileiro. Nós temos que recuperar a República. A República tem que ser, de novo, uma instituição de respeito. Do jeito que vai indo, eu prefiro uma Marisa que não falava nada do que a Janja que quer falar. Eu começo a ficar com saudade de quem fica quieto. Eu volto a perguntar, gente. Vocês viram a Lu Alckmin começar a fazer algo assim toda a época do Alckmin no governo de São Paulo? Você não viu. Você não vê. Porque é inconcebível. E ela não é nenhuma Maria vai com as outras, não é nenhuma tonta, não é uma pessoa que tem os seus livros, que publica literatura infantil, que tem uma personalidade dentro do governo, teve e ainda tem, mas ela tem noção do cargo. Alguém tem que chegar para a Janja e falar isso. E sabe quem é que vai falar isso para ela? Só tem uma pessoa para falar isso para ela, é o próprio Lula. E falar numa boa, sabe? Falar numa conversa de amizade entre marido e mulher. Marido e mulher é para se proteger um ao outro. Eu escorrego, a Mariângela... Ó, você escorregou aqui, isso não pode falar. A Mariângela é mais nova do que eu, às vezes ela é mais, né, toma uma medida e fala, olha, cuidado, isso aí eu já fiz, não deu certo. Um protege o outro. Então um tem que chegar para ela e falar, Janja, não pode falar o que você falou, fuck you, isso não cabe na primeira-dama, principalmente contra esses caras. Você abriu um espaço. E segundo, você não pode ir para um evento com Felipe Neto, com essa molecada, deixa essa molecada, você tem que ficar acima disso. Agora, se você for convidada, vai, mas vá, sabe, como é que se diz assim? Sobrevoando, leve. E o terceiro ponto, né, pelo amor de Deus, né? Tira esse desgraçado, esse costureiro, tira esse design, tira esses caras que estão ajudando a Janja a se vestir. Manda embora essa gente. São incompetentes. E o óculos, hein? Tira esse óculos. Daqui a pouco a gente volta.